Você está querendo gravar a tela do seu computador utilizando o OBS Studio, mas você não sabe como fazer ou não sabe a melhor configuração, fica aqui até o final do vídeo que eu vou te mostrar exatamente como você faz. Fala, videomaker, tranquilo? Gobá aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo. Já tem um tempinho que eu postei um vídeo mostrando 3 programas que você pode utilizar para gravar a tela do seu computador. Inclusive, vou deixar o cardzinho aqui em cima. E como eu falei no outro vídeo, dentre esses 3 programas que eu trouxe, que eu mostrei no vídeo, o que eu mais utilizo é o OBS Studio, é o que eu mais sou familiarizado, é o que eu utilizo há muito mais tempo. E ele é bem completão também na gravação das telas, você pode montar a cena, tem muita possibilidade. E tanto para live stream também, se você quiser fazer uma transmissão ao vivo, ele é bem completo também, ele te dá muitas opções, sem contar que ele é de graça, Mas lá no vídeo, muita gente comentou que eu trouxesse um vídeo trazendo um tutorial de como fazer a gravação completa aí, utilizando o OBS Studio. Traz um tutorial realmente completo de configuração, de instalação, enfim, de tudo. Vou te ensinar tudo para você sair daqui já gravando com a melhor qualidade que você puder aí, que seu computador suportar. Então, atendendo ao pedido de vocês, vamos ali pro computador que eu vou passar esse tutorial completo. O primeiro passo que você tem que fazer, logicamente, é instalar o OBS Studio aí no seu computador. Ele já está disponível para Windows, para Mac e para Linux. Então, qualquer um desses sistemas você pode ir lá baixar o OBS sem problema nenhum. O caminho mais rápido e fácil aí para você baixar é você colocar no Google OBS Studio. O primeiro site que aparecer já vai ser o oficial do projeto. É só você entrar, clicar na parte de download, seleciona aí seu sistema operacional, faz o download e só seguir os passos aí da instalação do processo aí do arquivo, que você não vai ter nenhum problema. Só vai avançando aí, seleciona a pasta, aceita os contratos, enfim, você já sabe como faz. Agora que você já instalou o OBS, já está tudo pronto, você abriu ele, você vai se deparar com uma tela preta cheia de configuração. Talvez você já esteja familiarizado, talvez não. Se você veio do vídeo anterior, provavelmente você já instalou aí, já deu uma fuçadinha. Mas primeiramente eu vou começar aqui por essa parte de cenas. Para você entender o que é essa parte, essas cenas são como se fossem as câmeras do seu programa. Por exemplo, imagina um programa de televisão, sei lá, o Jornal Nacional, por exemplo. Tem a câmera frontal e tem outras câmeras de lado, você já deve ter reparado isso. Cada câmera dessa vai ser uma cena dentro do meu OBS Studio, porque as transições durante a minha gravação ou durante minha live, que seja, essas cenas você já vai configurar. Uma pode ser a tela do jogo, outra pode ser a tela do jogo com a sua facecam embaixo, outra pode ser só a câmera toda. Aí na hora da gravação você pode ir alternando entre essas cenas, que ela já vai sair na gravação. Você já vai meio que sair com o vídeo já editado, digamos assim. Você faz a criação de todas as cenas que você vai precisar, seja da captação do jogo, da sua área de trabalho, seja de algum programa que você está rodando aí no seu computador, você pode adicionar e excluir de acordo aí com a sua necessidade. Depois que você já criou sua cena, agora você vai partir para suas fontes. Cada cena tem as suas fontes e as suas configurações. É nessas fontes que você vai definir de fato o layout da sua cena. Como o objetivo aqui é capturar apenas a tela do computador, você vai clicar com o botão direito, vai em adicionar e vai selecionar captura de tela. Nessa opção que vai aparecer, você vai colocar o nome dessa sua fonte, você pode colocar qualquer nome que você desejar. Eu recomendo que seja sempre um nome fácil de se lembrar, que você só bata o olho e já saiba do que se trata aquela fonte. Caso você tenha mais de um monitor, você pode selecionar nessa segunda opção aí qual a tela que você quer capturar. Você pode colocar qualquer uma, você pode adicionar todas e diminuir, enfim, você faz a composição que você achar melhor aí para sua gravação. Mas como a intenção desse vídeo é te ensinar a gravar apenas a tela do computador, a gente vai selecionar aí nossa tela. Eu, no meu caso, vou selecionar minha tela 1, vou dar um OK e minha tela já vai aparecer aí no OBS, pronta para eu começar a fazer minha gravação. Mas agora vem uma das partes mais importantes, que é a configuração de fato da sua gravação. Configurar a resolução de saída, taxa de bits, onde vai ser gerado o arquivo, codec que você vai utilizar, enfim, tem muita coisa. Para a gente começar essas configurações, basta você ir em configurações no seu canto inferior direito, que vai abrir uma tela aí de configurações com várias opções, mas eu vou focar apenas na parte de configuração aí da gravação, para a gente fazer essa gravação 100% sem nenhum problema. Primeiro passo, você vai na aba de saída. Logo lá em cima, na primeira opção, tem o modo de saída. Eu sempre deixo no avançado, porque eu tenho um maior controle de configuração, tanto para gravação e tanto para transmissão, separadamente um do outro. Nas abas que vão abrir, você vai na aba de gravação, e agora sim a gente vai começar as configurações. Em tipo, você deixa em padrão, caminho da gravação é
onde você quer gerar esse arquivo que você vai gravar. Em formato de saída, eu sempre deixo MP4 e recomendo você deixar também. Faixas de áudio é para você selecionar quantas faixas de áudio você quer gerar em uma gravação só. Você pode só gravar a tela do seu PC, só que sei lá, se você tiver 3 microfones conectados, você pode sim ter cada microfone em uma trilha separada. Isso facilita muito na sua edição no pós-produção. Em codificador eu vou utilizar a NVIDIA NVENC, o novo codec, né, porque tem a versão antiga, mas esse é o meu caso porque eu tenho uma placa de vídeo NVIDIA. No seu caso, se você estiver utilizando Radeon ou outra placa de vídeo de outra marca, né, de outra tecnologia, ele vai aparecer ali o codificador correspondente a essa placa de vídeo. Mas nesse caso eu não vou conseguir te responder qual é exatamente, porque eu sempre utilizei NVIDIA. Redimensionar a saída eu sempre deixo desabilitado, mas caso você queira, sei lá, por exemplo, sua tela é 1920 por 1080, né, Full HD, só que uma gravação da sua tela em 720p resolve, aí é aqui que você vai configurar. Você vai ativar essa opção e colocar a resolução final que você deseja essa gravação. Já descendo mais um pouco, agora a gente vem às configurações de gravação de fato. Em controle de taxa de bits, eu sempre deixo em CBR, que é Constant Bitrate. Ele sempre vai fazer a gravação no bitrate que eu defini. Isso é muito bom para jogos, porque você não perde qualidade. Mas dependendo, se você for fazer umas gravações mais estáticas, sem muito movimento na tela, você pode botar o VBR aí, que ele já vai trazer uma gravação na mesma qualidade, só que com um arquivo muito mais leve. Intervalo de keyframe, eu vou te falar que eu não sei para que serve, mas eu sempre deixo em 0, já é o padrão do programa aí. Em pré-definição, eu sempre coloco qualidade máxima, porque isso não interfere muito na minha gravação, mas dependendo do seu setup, se você tiver uma queda de rendimento, você pode alternar essas opções e ver qual é o melhor resultado aí para você, para o seu setup, para o seu computador, para sua gravação, enfim. Opa, eu esqueci aqui da taxa de bits. Taxa de bits eu sempre coloco 50.000, que seria 50.000 bps. Geralmente para gravação de gameplay eu utilizo tão alto assim, mas se eu for gravar só a tela do computador, uma parada um pouco mais simples, eu já posso reduzir para os 30.000, 25.000. Aqui para o vídeo do YouTube, o recomendado, um vídeo Full HD, né, eles recomendam que você utilize, que você exporte esse vídeo, né, com 12 megabits, ou seja, 12.000 kbps, ou seja, é muito abaixo do que esses 30 ou 50.000 que eu tô gravando. Em perfil, eu acredito que é a prioridade do OBS Studio dentro dos processos aí do seu Windows, do seu sistema operacional. Eu sempre deixo em high porque aí o OBS tem uma preferência no processamento, ele não vai gargalar na gravação e tudo mais. Eu posso até perder uns frames se eu estiver jogando um jogo muito pesado, mas a gravação vai sair limpa. Olhar quadros futuros, deixo desabilitado. Ajuste psicovisual, eu realmente não sei o que é, mas deixo habilitado, porque já veio por padrão no OBS Studio. E GPU eu deixo em 0, porque eu só estou utilizando uma GPU, já é setado por padrão. E biframes máximo eu deixo em 2, não sei o que é, mas é o padrão do OBS, é o que ele já traz aí para configuração. Uma observação sobre essas faixas de áudio, não basta você selecionar aqui quantas trilhas você quer e não fazer as outras configurações que precisa para fazer essas trilhas rodarem, né? Senão você vai ter 3 faixas de áudio iguais, com o mesmo conteúdo, com o mesmo áudio em todas elas. Então, se você quiser saber essa configuração, né, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, vai lá, eu tenho um vídeo exclusivo ensinando como você fazer essa separação de faixas. Agora vamos para a aba de áudio, onde a gente vai fazer toda a configuração de áudio. Taxa de amostragem eu coloco em 48 kHz, que é o padrão aí de praticamente todos os sistemas de áudio. Em canais sempre deixo estéreo, porque aí tem a diferenciação do som do lado direito e do lado esquerdo. Já embaixo a gente pode configurar os sons aí do nosso sistema e do microfone. Você pode colocar 2 fontes de áudio e 4 microfones. Basta você selecionar aí quais tem disponível no seu computador e de acordo também com as configurações que você quer fazer sua gravação. Taxa de decaimento eu coloco em rápida. Tipo de medidor de pico eu coloco em exemplo de pico. Essa parte de avançado deixa em padrão e a parte de baixo é onde você configura as teclas de atalho. Você pode configurar as teclas para mutar determinado som, desmutar, configurar para ser push to talk, enfim, vai funcionando aí que essa parte é bem simples, só você ler e ver a melhor configuração aí para você. Agora a gente vai para a parte de vídeo. Resolução de base é a resolução nativa do seu Windows. No meu caso é Full HD, então vai ser 1920 por 1080. Resolução de saída é a resolução final que você quer aí no seu vídeo, que seria a mesma opção lá da gravação de redimensionar a saída. Caso você tenha uma tela Full HD e você queira 720p, basta você selecionar agora nessa opção de resolução de saída. Filtro de redução, eu sempre coloco bilinear e na última opção a gente configura os quadros por segundo. Eu coloco o valor comum de FPS e o valor vai depender muito da gravação. Se eu estiver gravando um jogo, eu dou preferência em gravar em 60 FPS, porque vai trazer
trazer uma maior quantidade de informação, porque um jogo realmente roda mais de 60 FPS, né, hoje em dia. Mas se eu quiser apenas gravar a tela do meu computador, alguma coisa um pouco mais simples, 30 FPS já resolve aí o seu caso. Feito isso, basta clicar em OK e iniciar a sua gravação. Também lá no canto inferior direito, perto de configuração. Você pode ver que na barrinha inferior lá do seu OBS, ele já vai te mostrar algumas informações aí da sua gravação, em quanto tempo tu tá gravando, se tu tá gravando ou não e tudo mais. Feito a sua gravação, terminou tudo que você tinha que fazer, alternou as cenas e tal, basta você interromper sua gravação e ir na pasta que você configurou para fazer essa gravação. No meu caso aqui, eu só abro o Explorer e vou na pasta de vídeos, minha gravação já tá lá, já tá tudo certinho. E é isso, videomaker, agora você consegue gravar a tela do seu computador, seja só do seu PC, seja de algum jogo que você tá jogando, seja de algum programa. Eu acho que eu passei um panorama geral aí de tudo que você precisa mexer e configurar para ter a gravação da tela do seu computador. Mais fácil que isso, impossível, diz aí. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho também para não perder os próximos vídeos. E deixa aí nos comentários se você utiliza o OBS Studio para fazer as gravações ou não, se você utilizava outro programa, beleza? E é isso, videomaker, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!